Vamos mergulhar juntos numa história. Uma história de quase 2000 anos atrás, que desafia, sabe? Tudo que a gente pensa que sabe sobre coragem, sobre fé e principalmente sobre amizade. Imagina a cena. A gente está em Cartago, a segunda maior cidade de todo o Império Romano. O ar é pesado, sabe? Aquele cheiro de areia quente, de suor, de sangue. Bem no centro de um anfiteatro lotado, o barulho da multidão é ensurdecedor, gente, faminta por um espetáculo de pura crueldade. E é essa a imagem que abre a nossa conversa de hoje. Duas mulheres, duas mães, praticamente sem nada, diante da morte certa. A grande questão é, como elas foram parar ali? E mais importante, por que depois de tantos séculos a gente ainda está aqui falando delas? A história delas é um testemunho tão poderoso que sobreviveu ao próprio Império Romano, que tentou de tudo para apagar. Para a gente entender a força que existe por trás de um sacrifício como esse, acompanhe a gente até o fim e, se puder, inscreva-se, para que mais pessoas conheçam essa coragem. Bom, para entender o final, a gente precisa voltar para o começo. Afinal, quem eram essas mulheres vivendo ali no coração pulsante do Império Romano lá na África? E aqui o contraste é impressionante. Pensa só, de um lado, Víbia Perpétua, 22 anos, de família nobre, culta, sabia ler, escrever e mãe de um bebezinho. Do outro lado, Felicidade, sua escrava, também jovem e grávida de 8 meses. Eram dois mundos completamente diferentes, que a sociedade romana jamais colocaria no mesmo patamar. Só uma coisa no mundo poderia unir essas duas mulheres de forma tão absoluta: a fé. O contexto histórico aqui é fundamental. O imperador Séptimo Severo, lá por 202, baixou um decreto. Estava proibido se converter ao cristianismo. O alvo não eram os cristãos de longa data. Não, eram os novos, os que estavam se preparando, os catecúmenos. E Perpétua e Felicidade estavam exatamente nesse grupo, se preparando para o batismo. Foi por isso, e só por isso, que elas foram presas. E a prisão romana, olha, não era uma simples detenção. Era uma prova de fogo, uma prova de resistência física, mental e, no caso delas, espiritual. A própria Perpétua descreveu os horrores daquele lugar. O calor sufocante, a superlotação, a escuridão. Mas a maior tortura para ela era a angústia de estar longe do seu filho. E o mais incrível é que a gente sabe de tudo isso porque ela mesma escreveu. O diário dela é o mais antigo testemunho de um mártir cristão, em primeira pessoa, que chegou até nós. É como uma janela direto para a alma de uma santa. A prova dela não era só física, não. O pai dela, um pagão que a amava desesperadamente, ia visitá-la e implorava. Ele se jogava aos pés dela, pedia para ela ter pena dele, para não manchar a honra da família. É só uma palavra, ele dizia, uma única negação da fé, e ela estaria livre. Mas Perpétua, mesmo com o coração partido, só repetia: eu não posso, eu sou cristão. Dentro da prisão, Perpétua começou a ter visões que a fortaleceram muito. Ela viu uma escada que ia para o céu, guardada por um dragão, e entendeu que o martírio seria a sua vitória. Ela orou pelo irmão que tinha morrido e o viu em paz. E, por fim, se viu não como uma vítima, mas como uma lutadora, enfrentando não as feras, mas o próprio mal. Essas visões a prepararam para o que estava por vir. Enquanto isso, a Felicidade vivia um dilema particular. A lei romana protegia. Mulheres grávidas não podiam ser executadas. Mas para ela isso não era um alívio, era um terror. A ideia de dar à luz e depois morrer, sozinha, longe da comunidade de fé que a sustentava, isso para ela era insuportável. O grupo então orou com muita intensidade e 2 dias antes dos jogos, Felicidade entrou em trabalho de parto. A dor era imensa. E um guarda, zombando dela, perguntou o que ela faria diante das feras se já estava sofrendo tanto. A resposta da Felicidade, gente, é uma das declarações de fé mais poderosas já registradas. Ela disse: hoje sou eu que sofro, mas no martírio será outro que sofrerá por mim, Cristo. Uau! Uma teologia inteira numa única frase. A firmeza dessas mulheres é algo realmente impressionante. Se testemunhos de coragem como este alimentam a fé, vale a pena se inscrever no canal. Existem muitas outras histórias de gigantes da fé que merecem ser contadas. E então, o dia chega. A gente volta para a arena de Cartago, mas agora a gente conhece o coração daquelas que estão caminhando para o centro. E aí uma coisa completamente inesperada acontece. A multidão, que foi ali para ver sangue, olha para aquelas duas jovens mães, uma que tinha acabado de dar à luz, a outra com uma dignidade nobre, e começa a gritar:
mas não de euforia, de revolta. Cruel demais, eles gritavam. A dignidade delas começou a quebrar a casca da brutalidade romana. Uma vaca selvagem é solta na arena, uma humilhação de propósito. A fera ataca Perpétua, que é jogada para o alto. Mas ela se levanta e a primeira coisa que faz é ajeitar a túnica e o cabelo, para não parecer uma mulher de luto. Em seguida ela procura a amiga, vê Felicidade caída e estende a mão para ajudá-la a se levantar. Naquele gesto, a nobre e a escrava se tornam uma só, irmãs diante da morte. Finalmente, os gladiadores entram para o golpe final. O carrasco que ia executar a Perpétua estava visivelmente nervoso e erra o primeiro golpe. Ela grita de dor, mas aí, num ato final de coragem que é difícil até de imaginar, ela mesma pega a mão trêmula do homem e guia a lâmina para o seu próprio pescoço. Ela não estava sendo morta, ela estava oferecendo a própria vida por vontade própria. A morte delas não foi um fim de jeito nenhum. Foi um começo, um legado que a igreja nunca esqueceu e que a história, por mais que tentasse, não conseguiu apagar. O impacto foi imediato e durou séculos. O martírio aconteceu em 7 de março de 203. Séculos depois, uma basílica foi construída em homenagem a elas. Seus nomes foram eternizados na oração mais sagrada da missa, o cânon romano. E já no século XX, a arqueologia veio e confirmou tudo, encontrando as ruínas da basílica exatamente onde a tradição dizia que estava. Então, o ponto central do legado delas é este. No cânon romano, a igreja inverte a ordem social e reza: felicidade perpétua. A escrava vem antes da nobre. O diário de Perpétua deu voz a uma mulher da antiguidade, uma coisa raríssima. A amizade delas tornou real aquela promessa de que em Cristo não existe distinção. E hoje elas são padroeiras das mães, das grávidas e de todos que enfrentam as suas próprias provações. A história delas, no fim das contas, nos deixa com uma pergunta. Uma pergunta que ecoa através dos séculos e chega até nós. Diante da escolha final, com tudo que se tem e tudo que se ama em jogo, pelo que valeria a pena ficar de pé? A coragem de Perpétua e Felicidade é um verdadeiro farol. Para conhecer outra história fantástica de fé, confira nossa análise sobre a vida de outro grande santo. O link está aqui na tela e também na descrição. Muito obrigado pela companhia